Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja, boa noite. Amém? Estão com raiva de mim porque eu fazia assim, não podendo deixar as crianças correr, né? Gente, é demais, é uma loucura, mas como diz o Flávio, deixa eles, né? Deixa eles correrem, eles estão de alguma forma criando memórias, né? Do tempo quando eles eram crianças, o dia que eles crescerem, eles vão lembrar que eles tinham liberdade na casa do Senhor. Amém? Só a gente tem que ter cuidado de fato para eles não se machucarem, né? Mas no mais tudo certo, glória a Deus. Bom tê-los aqui. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nessa noite, para nós ganharmos tempo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Você que está em casa, acompanhando essa reunião conosco, que Deus abençoe a sua vida e que a palavra do Senhor alcance o teu coração nessa noite, alcance o nosso coração, que nós não venhamos a ouvir mais, receber mais uma informação, mas que nós possamos ter uma revelação do Espírito Santo de Deus sobre o que o Senhor está comunicando conosco nesse tempo. Informações nós temos muitas. A nossa geração, queridos, precisa de uma revelação profunda de quem é Jesus. De quem é Jesus. Hoje pela manhã nós estivemos ali no Ministério Chuva Serôdia, do pastor Wilson Castro e da pastora Leide. Eles estiveram inaugurando a nova sede deles, porque a antiga foi tomada pelas águas. E eles passaram esses meses todos cultuando, né, em outros ministérios, enfim. E agora estão de casa nova, então nos fizeram um convite, nós estivemos ali, alguns irmãos estiveram conosco, a nossa equipe toda do Conselho da Rede Brilho esteve ali, né, e foi um tempo tão precioso. E o pastor Wilson nessa manhã ministrou justamente sobre a cruz, sobre a importância da cruz. E veio ao encontro das coisas que o Senhor estava falando comigo essa semana, sobre nós termos essa revelação de quem nós somos, de quem Jesus realmente é nas nossas vidas, de entendermos essa obra redentora, essa obra maravilhosa que já foi feita, de um cordeiro que já foi imolado antes da fundação do mundo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui salvos, seguros. Pastora, seguros? Sim, seguros. A palavra do Senhor diz que nós não temeremos mal algum que me possa fazer outro ser humano. Então nós estamos seguros no Senhor, não há o que temer. Às vezes nós nos assustamos com a maneira como as coisas têm andado, como a maneira como o mal tem avançado, e parece que a gente esquece que à medida que o mal avança, o bem também avança. À medida que o inimigo das nossas almas, ele tem avançado com as suas estratégias, o céu tem nos entregue estratégias para esse tempo, armas de uma milícia que não são armas carnais, mas que são poderosas em Deus, para anular sofismas, destruir fortalezas e ir contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas são as armas que já estão à nossa disposição. Então não precisa ter medo. O que nós precisamos é uma revelação, de saber em que lugar nós temos vivido em Deus nesse tempo. Porque, irmãos, independente se nós formos cristãos ou não cristãos, todos nós um dia estaremos diante do Senhor e teremos que dar conta do que foi que nós fizemos da nossa vida. E eu quero deixar essa pergunta no seu coração. Até o dia chamado hoje, 23 de novembro, 24? 23. 24 de novembro, perdão. 24 de novembro de 2024. O que você tem feito da sua vida? Reflita nisso. O que você tem feito da sua vida? Como nós temos vivido os nossos dias? Como nós temos desfrutado da vida que o Senhor nos confiou? Mas pastora, minha vida não é fácil. Mas o que importa é que você está vivo. Nós estamos vivos. Temos ar para respirar, temos saúde. Então, reflita nessa noite. O que você tem feito da sua vida?
Na sexta-feira nós tivemos aqui o nosso culto de mulheres, a pastora Rosane ministrou conosco aqui, e foi uma bênção. Foi uma bênção poder refletir a respeito do que nós temos feito com o nosso tempo, de como nós temos administrado aquilo que o Senhor tem confiado ao nosso coração. E uma coisa eu sei, igreja, talvez nós tenhamos que perder muitas coisas, mas o que nós não podemos mais perder é tempo. Não podemos mais perder tempo com coisas que não edificam, com coisas que realmente não têm um valor eterno na minha e na tua vida. Amém? Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês rapidamente nessa noite, só que não, vamos tentar, né? Rapidamente é mais difícil, mas nós temos aí uns 35, 40 minutos, e eu creio que o Senhor vai ministrar os nossos corações, amém? Glória a Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 13, no verso 44. Todos acharam? Já está projetado aqui, então você que não trouxe a sua Bíblia, que não tem como acompanhar, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim, verso 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Feche os seus olhos um pouquinho, curva a sua cabeça. Amado Espírito Santo, nós declaramos que nós estamos totalmente vulneráveis ao Senhor nessa noite. Vulneráveis à tua presença, vulneráveis ao teu mover, sensíveis à tua voz. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Abre, Senhor, o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, mas rendemos tudo isso a Ti, Senhor, porque nós não queremos ser movidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas sim pela revelação de quem o Senhor é. E sabendo quem o Senhor é, tendo essa palavra firmada no nosso coração, Senhor, nós saberemos, Pai, que tudo que nós temos vivido desde a nossa concepção faz parte de um propósito eterno. Sim, o Senhor tem liberado os teus filhos à medida do tempo, Senhor, cada um num tempo determinado para viver algo específico. E nós entendemos, Senhor, que a nossa geração está sobre a terra para viver algo específico para esse tempo. Nos dá, Senhor, sabedoria para impartir ao coração das nossas crianças, adolescentes e jovens da próxima geração, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor. Muda as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos sim impartir, compartilhar, Senhor, não dividir, mas impartir aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Sim, Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é maravilhosa, é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, Senhor. Se nós andarmos nela, nós não nos desviaremos, Senhor, mas viveremos o propósito eterno. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse amor que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela obra da cruz, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, pela família. Te agradecemos por nosso estado, por Porto Alegre, por cada cidade do Rio Grande do Sul, pela reconstrução do nosso estado, Pai, porque nós cremos que na mesma medida que nós perdemos, nós iremos receber em nome de Jesus. Cremos nisso, Senhor, de todo o nosso coração. Oramos pelos nossos governantes, Senhor. Oramos porque Tu tens poder para interferir a qualquer momento, em qualquer esfera, em qualquer lugar de autoridade. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra.
Sim, Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu só peço que você não se distraia. Em nome de Jesus, essa palavra é uma palavra simples, poucas linhas, um versículo, mas que tem algo tão profundo aí. Algo tão profundo que muitas vezes nós não nos damos conta, porque nós já nos acostumamos a ouvir determinados textos da palavra, nós já nos acostumamos com determinadas pregações, e parece que quando alguém abre a escritura em determinado texto que nós já ouvimos falar sobre aquilo, parece que automaticamente a nossa mente, o nosso coração, ele já se fecha, né? Já se fecha. Você já ouviu essa palavra? Eu já preguei essa palavra. O pastor já ministrou essa palavra. Mas eu quero dizer para você algo: abre o seu coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva, e ela é eficaz, e ela se renova, e ela tem o poder nessa noite de trazer luz a áreas da nossa vida que ainda estão em trevas. Pastora, Deus o livre, não tenho trevas na minha vida. Que bom, irmãos, mas eu preciso de luz na minha vida. Que bom para você, está tudo certo. Mas uma coisa eu sei, que a palavra me diz que ela tem esse poder como uma espada muito afiada, de 2 gumes. Ela corta na entrada e ela vem cortando na saída. Ela vai literalmente nos filetando, fazendo separação do que é alma e do que é espírito, do que são as nossas emoções e do que realmente aquilo Deus está propondo para nós, igreja. Ela tem esse poder de fazer essa separação entre juntas e medulas. Ela tem esse poder de trazer luz, de expor tudo aquilo que está no nosso coração, quando nós estamos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. E essa palavra sobre o tesouro escondido desse homem, Jesus contando essas parábolas, Jesus ensinando através das parábolas, ele estava aqui sinalizando algo. E isso fala a respeito da minha conversão, isso fala a respeito da tua conversão, não é assim? Um homem, nós éramos esse homem, nós éramos essa pessoa que andávamos por aí, que em determinado momento o Espírito Santo girou uma chave dentro de nós, fez algo na nossa vida. Então de repente Jesus passou a ficar atraente, Cristo passou a ter a nossa atenção. E não foi assim com você? Porque parece que Jesus era como diz o Flávio, magro que ficava na cruz, e Jesus era o coitadinho. E eu lembro, quando a gente era criança, eu venho de uma família católica por tradição. Então nós praticávamos, né, aquelas coisas básicas que o catolicismo ensina. E eu lembro que perto da Páscoa ali, né, tinha a Paixão de Cristo. Então na Sexta-feira Santa ficava ali aquela estátua de gesso enorme, que era o corpo de Cristo, com o formato de um corpo pintado e etc, corpo de Cristo, e morto ali em cima de um altar. E aí se formava aquela fila longa. Vocês não sabem, né? Vocês nunca foram católicos, né? Tá tudo certo. Quem é católico sabe do que eu estou falando. E a gente fazia aquela fila. Primeiro tinha que se confessar, passava lá no confessionário, contava as coisas erradas lá pro ministro ali, e depois a gente ia para aquela fila beijar o corpo do Cristo morto. E eu lembro sempre das palavras da minha mãe, porque ela todo ano ela saía da fila do mesmo jeito, chorando e dizendo: coitadinho. E a gente acaba crescendo nesse contexto de que Jesus foi um coitadinho, que foi morto, que foi sacrificado. Sim, ele foi, mas ele se entregou. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Só que nós vivemos dentro desse contexto onde Jesus para nós era apenas um personagem bíblico, né? E que ficava na folhinha, que ficava no nosso crucifixo, e estava tudo certo. E nós íamos à igreja, e nós fazíamos as coisas, enfim. Só que quando um belo dia os nossos olhos se abriram, e nós andamos nesse campo chamado mundo, nós andamos nesse campo chamado planeta Terra, nós circulamos nas cidades chamada nossa vida, nossa família, nossa convivência familiar, e em um determinado momento da nossa vida, na nossa caminhada, nós encontramos quem? A Jesus.
encontramos algo precioso, e isso fala da nossa conversão. Esse tesouro escondido no campo fala de conversão, fala de encontrar o reinado de Jesus para as nossas vidas, fala de encontrar a salvação de Jesus para as nossas vidas, fala de ter esse encontro de Jesus Cristo como um rei, ou seja, ele deixa de ser o coitadinho que morreu na cruz, que foi espancado, que sangrou, para se tornar o rei, Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso passa a ser para mim e para você algo tão valioso, que nós nunca mais paramos de falar a respeito, não é assim? Ou pelo menos deveria ser assim. Quando nessa terra, de acordo com os valores desse mundo, nós compramos algo novo, nós compramos um carro, nós compramos uma casa, nós ganhamos um dinheiro, uma herança, enfim, a gente fica feliz, né? E quer compartilhar com todo mundo, e na nossa conversão não é diferente. Quando nós encontramos esse tesouro escondido no campo, o nosso desejo é que as pessoas saibam o que aconteceu conosco. E a Bíblia fala que esse homem, quando ele encontra esse tesouro, ele esconde. Na verdade, ele encontrou o tesouro naquele terreno. Ele vai lá, sonda o preço daquela propriedade, porque biblicamente, né, naqueles tempos, de acordo com a lei oral dos judeus, se a pastora Pâmela tivesse um campo à venda e eu fosse lá visitar o terreno dela e eu encontrasse um tesouro naquele terreno, eu não precisava contar para ela que o tesouro estava lá. Por direito ela dela, mas como ela não conhecia a existência daquele tesouro, e eu me dei conta do valor que aquele campo tinha para mim, azar é dela se ela não se deu conta do que estava ali diante dela. Eu ia lá e comprava aquele campo pelo preço de mercado, como se não houvesse tesouro. E agora aquilo passava a valer muito mais. Foi isso que esse homem fez. Ele vai lá, ele esconde o tesouro, ele corre, ele vende tudo que ele tem, ele volta para aquele lugar e ele compra aquele campo. Só que não foi de qualquer jeito, foi transbordante de alegria. E isso fala da nossa salvação. Isso fala desse encontro que nós tivemos com o Senhor das nossas vidas. Isso fala de Jesus se tornando o nosso Rei e Senhor e Salvador. E aí eu faço uma pergunta para você, e você não precisa responder, mas o que significa tornar-se cristão? O que significa tornar-se cristão? Quem aqui tem 2 anos ou menos de conversão? Levanta sua mão assim bem alto. 2 anos ou menos de conversão. O que significa tornar-se cristão? Será que nós temos essa resposta? Tornar-se cristão, pastora, eu me tornei cristão porque eu decidi acreditar na verdade, que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas tornar-se cristão não é apenas acreditar na verdade, mas é entender que nós encontramos um tesouro. É quando, irmãos, o nosso evangelismo, né, para aqueles que são evangelistas aí, eu sou evangelista. O evangelista, ele convida as pessoas para vir no culto. O evangelista fala do amor de Deus a todo momento, para quem quer que seja, em qualquer lugar que ele estiver. Ele não perde nunca a oportunidade de dizer que Jesus é bom, que Deus é bom, que Ele nos salvou. Mas não é só sobre evangelizar, falando e tentando persuadir, né? Tentando convencer as pessoas com a verdade, porque é verdade. Mas não é só tentando convencer as pessoas de que essa verdade pode mudar a vida delas, mas é apontando para elas que além de uma verdade, existe um tesouro com um valor inestimável. E que esse tesouro, aquele homem entendeu que o que ele havia encontrado tinha um valor muito maior do que tudo que ele já possuía. E agora eu tenho outra pergunta para você, não precisa responder. Qual é o valor do teu encontro com Jesus? Quanto vale esse achado na sua vida? Você consegue colocar valor nisso, preço nisso?
Aquele campo tinha um preço, mas aquele tesouro tinha um valor inestimável. O que é realmente ser cristão? E nós, como cristãos, o que realmente tem valor para nós? Será que nós entendemos o que nós encontramos? Será, igreja, que nós temos entendido o que realmente nós encontramos? E não é o que, é quem. Não é o que, é quem. Porque nós nos acostumamos a dar valor para as coisas que nós encontramos. Mas nós tivemos um encontro com uma pessoa, alguém que é real. Qual foi a última vez que você parou e olhou para o céu? E pensou assim, não imaginou, não, porque nós temos essa certeza, mas olhar para o céu e ter a certeza que Ele está lá, sentado à direita de Deus Pai. E sim, o cavalo branco provavelmente já está encilhado, irmãos. Ele está se preparando para voltar. Você já parou para pensar que Jesus está vivo, sentado num trono? Você já olhou para cima e tentou viver essa verdade no teu dia a dia? A ponto disso te emocionar? A ponto disso te constranger pelos teus pecados? Pastor Wilson falou hoje algo pela manhã, né, Carlos? Sobre que quando nós falamos para as pessoas a respeito do pecado, a pessoa diz assim, não, mas eu não faço mal para ninguém. E nós somos cristãos e a grande maioria do povo cristão não faz mal para ninguém. Mas isso não significa que nós não somos pecadores. Porque quando Adão e Eva caíram lá no Éden, todos caíram com eles. Nós caímos com eles. E nós precisamos de perdão, de arrependimento todos os dias da nossa vida. Será que nós temos entendido, queridos, qual é o valor daquilo que eu e você encontramos quando encontramos a Jesus? Ou foi só o fogo de palha do primeiro encontro, de um relacionamento que não está virando em nada? Esse tesouro que nós encontramos, se você não sabia, eu vou te dizer, ele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que eu e você tenhamos. Ainda que a gente não tenha nada, ainda que nós não tenhamos bens nessa terra. Sabe, irmãos, eu tenho pedido para o Senhor, gera temor no meu coração. Gera temor no meu coração, Senhor. Gera temor. Me constrange com a Tua glória, com a Tua presença. Ouvimos muito sobre santidade nessa manhã, sobre a perfeição de Deus, o quanto Deus é perfeito. Ouvimos, está escrito que Deus, Ele é um fogo que nos consome. E a minha oração pela manhã lá na igreja foi: Senhor, me abraça com o Teu fogo e consome tudo que não serve mais na minha vida para esse tempo. Consome. Eu não quero me agarrar em nada, eu não quero andar nessa terra segurando nada que não tenha valor eterno. Tudo que Jesus ensina nessas parábolas aqui, você vai ver em seguida, ele fala sobre a parábola da pérola, né? Ele está falando sobre valores. Ele está apontando sobre valores, igreja. E uma das coisas que nós precisamos entender quando nós caminhamos com Jesus, sobre o tesouro que nós encontramos, sobre a riqueza que nós temos dentro de nós, nós precisamos entender primeiramente sobre valores. Não adianta nós falarmos sobre Jesus se nós não aprendemos acerca dos valores da educação dos nossos filhos. Não
adianta você querer ser pai se você não entende o valor que é ter um filho. O valor de ter um filho significa mais ou menos o seguinte: nós recebemos algo para cuidar que não nos pertence, porque herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Não é nossa herança, é do Senhor. Olha que algo valoroso e poderoso nós temos nas nossas mãos, e entender o valor. Deus está falando comigo e com você nesse tempo acerca de valores, acerca de valores morais. Eu li um artigo na semana passada que falava da importância que nós cristãos precisamos dar à nossa herança moral, ao nosso patrimônio moral. E a gente se preocupa tanto com o patrimônio das coisas, né? A gente quer ter casa, quer ter as coisas, quer deixar herança para os nossos descendentes. E não há problema nenhum em nós deixarmos herança. Não há problema, a Bíblia fala sobre isso, que os pais, eles entesouram para os filhos. Agora nós precisamos entender que nós precisamos deixar uma herança moral para os nossos filhos. Valores morais, quem nós somos, como nós nos movimentamos, acerca do nosso caráter. Acerca de entender que eu não posso sair por aí falando qualquer coisa de qualquer jeito, porque eu tenho um tesouro que é mais valioso do que qualquer coisa. Ou seja, queridos, nós precisamos aprender, sentar e aprender, sentar e aprender. E talvez você olhe para nós aqui em cima ministrando e você pense assim: ah, mas vocês não sentam para aprender? Sim, nós sentamos para aprender, sim. Nós andamos por todos os lugares e o que eu mais gosto é de sentar para ouvir. Eu amo sentar para aprender. Eu amo receber a palavra do Senhor no meu coração. Um patrimônio moral. A Bíblia fala que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Provérbios capítulo 22. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E a pergunta que nós fazemos é para nós mesmos: quando o meu nome é citado em determinados lugares, o meu nome consegue chegar na frente da minha fama? O meu bom nome consegue chegar na frente da minha fama? Isso se chama patrimônio moral. Você não precisa ter nada, você não precisa ter bem nenhum. Nós precisamos ter um bom nome, porque isso representa ao reino que eu e você servimos nessa terra. Jesus não tinha nada, mas ele tinha um bom nome. Aonde ele passava, pessoas eram curadas, eram tocadas, eram transformadas por causa do nome dele, por causa do relacionamento que ele tinha com o Pai, por causa da autoridade, a autorização que ele tinha na terra. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: mas ele não tem nada, ele é filho do carpinteiro, e olha com que autoridade ele fala. Porque a autoridade de Jesus não vinha de um patrimônio financeiro, mas vinha de um patrimônio moral, que era Deus Pai santo, e ele era santo. Não havia corrupção em Jesus, não havia mentira em Jesus. Ele era a verdade encarnada, irmãos. E isso é um tesouro que eu e você encontramos e podemos desfrutar dele. Sabe o que é isso? Um tesouro que vai trazer uma riqueza para a sua vida que o dinheiro nunca vai nos dar. Uma herança incorruptível, que não é transitória. Entenda, as coisas dessa terra, elas são transitórias, elas vão, elas vêm, mas as coisas eternas, elas permanecem para sempre. Elas vão permanecer para sempre. E aí o Espírito Santo começa a fazer uma obra na nossa vida, e de repente Jesus, ele começa a se tornar interessante, não é assim? E de repente Jesus, ele começa a se tornar para nós agora, ao invés de alguém que morreu, um coitado, agora ele se torna atraente, maravilhoso, belo, glorioso, necessário e suficiente. Necessário
e suficiente para as nossas vidas. Um Salvador exaltado, alguém real. E a nossa alma, ela começa a honrar essas coisas. A nossa alma começa a ter esse entendimento de que Ele é suficiente para mim. Mais uma pergunta: Ele tem sido suficiente para você? Jesus tem sido suficiente para você? Ele tem sido para você aquele amigo fiel e verdadeiro das horas boas e ruins? Ou nós precisamos buscar escapes, subterfúgios, em coisas que não edificam a nossa vida? Jesus tem sido, igreja, suficiente para nós. Você tem se sentido satisfeito com Ele? Quando a gente come aquela comida que não satisfaz, né? A gente fica procurando mais alguma coisa para comer. Só que a comida que Ele dá, o pão vivo que desce do céu, é suficiente. E nós não vamos precisar procurar mais nada para suprir a nossa fome, a nossa sede. Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós precisamos. Não se iluda, nós não temos mais nada além de Jesus. A enchente foi prova disso. Ricos e pobres estavam exatamente na mesma fila, pedindo água. Crianças, pessoas jovens de ter idade, pessoas idosas morrem todos os dias. E muitas delas estão indo para a eternidade sem Jesus. Sabe por quê? Porque nós tentamos persuadir essas pessoas com uma verdade, mas não mostramos através da nossa vida que é muito mais do que uma verdade. Nós encontramos um tesouro que trouxe sentido para as nossas vidas. Um tesouro tão rico, tão valioso, que nos levou a planejar, que nos levou a ter projetos, que nos levou a amar vidas, a investir nas vidas, a gastar tempo em oração, em intercessão, a investir os nossos recursos, sim, financeiros, por que não? E principalmente sim, porque aonde nós não vamos conseguir chegar com os nossos pés, o nosso dinheiro vai chegar assim. Então nós precisamos aprender a investir naquilo que realmente tem valor para Deus, que são as vidas, as almas. Quem encontrou um tesouro e sabe do valor daquilo que encontrou, não é avarento, muito pelo contrário, se torna um grande abençoador. Sabe por quê? Porque sabe que nunca nada vai nos faltar. Porque nesse tesouro há provisão, nesse tesouro há transformação de caráter, nesse tesouro nós vamos poder usar os recursos para mudar a nossa vida, irmãos. E esse tesouro está dentro de mim, dentro de você, e dentro de nós existem todos os recursos necessários para tratar com o nosso caráter, para mudar a nossa maneira de pensar. Tudo já está pronto dentro de nós. Só que quando Jesus está falando sobre essas coisas, está falando sobre renúncias, sobre uma renúncia e uma entrega total. Se você ler o livro dos mártires, você vai ver a respeito daqueles homens e mulheres, a respeito do nível de renúncia que aqueles homens viveram. Se você estudar sobre a igreja perseguida, que está logo aqui, não foi no passado, são nos nossos dias. A Paula falou um pouco sobre isso aqui na noite que ela ministrou, quando ela veio da Coreia, sobre a igreja perseguida, sobre os cristãos perseguidos que têm vivido no nosso tempo, irmãos. Pessoas que têm vivido nos mesmos dias que eu e você, que têm vivido essa verdade de quem encontrou, na verdade, um tesouro precioso, e que
tem valido a pena vender tudo que tem, renunciar a tudo que tem. Eu não estou dizendo para você fazer um voto de pobreza. Eu estou dizendo que é um tempo de nós renunciarmos aquilo que não serve mais para esse tempo. De sim abrirmos mão dos nossos valores pessoais. Abrimos mão muitas vezes dos nossos sonhos pessoais para podermos alcançar os sonhos, os planos de Deus para a nossa vida, que são muito mais valiosos. Porque um dia nós não vamos mais estar nessa terra. Um dia o Senhor vai nos recolher. E nós precisamos deixar algo no coração da próxima geração. Sábado pela manhã nós fomos num café de pastoras do CIMEPA, do Conselho de Porto Alegre. E eu me sentei numa mesa com outras senhoras, todas mais velhas do que eu. E eu já não sou criança. E eu fiquei observando elas contando as histórias delas. Missionárias, mulheres que vieram de outros estados há 50 anos, 40 e tantos anos, André. Que vieram para o Rio Grande do Sul, que não conheciam nada, que não conheciam ninguém, não conheciam a cultura. E vamos combinar, a nossa cultura não é fácil. Para quem vem de fora não é fácil. É um choque cultural, vai dizer, vocês que vieram há pouco aí de Minas, não é um choque cultural. Se hoje já é um choque cultural com a globalização, agora imagina 50 anos atrás. Pessoas que abriram mão de tudo, porque entenderam o que elas haviam encontrado. E ali observando, eu até comentei isso com a Paula, acho que foi hoje, né? Eu acho que foi hoje de manhã, eu já nem sei mais. A gente só não dormiu na mesma casa desde ontem, mas nós estamos... E eu observei algo naquele café ontem pela manhã e entristeceu meu coração, porque não haviam quase ali jovens pastoras. Não havia. Hoje de manhã nós estávamos lá no pastor Wilson e ele chamou todos os pastores que estavam ali para frente e não haviam jovens casais de pastores. Eu conversando com um pastor amigo nosso de um ministério muito grande, né, no Brasil, e ele disse que participou de um retiro para filhos de pastores. Para filhas de pastores. Ele disse que nesse auditório tinham em torno de 1.500 jovens ali, adolescentes, né, filhos de pastores das muitas denominações, né, congregações, melhor dizendo, que eles têm da denominação deles. E ele disse que veio um pregador lá de São Paulo e disse: não, eu vou incendiar essa galera, Deus vai levantar pastores aqui e tal. E disse que o pregador entrou literalmente com a faca na caveira e começou a ministrar e tal. E a gurizada só olhando, e estava tudo bem, adorando a Deus, e o fogo vindo, e está tudo certo. E daqui a pouco ele disse: quem aqui quer ser pastor? E disse que um levantou a mão, muito timidamente, outro. No auditório com 1.500 jovens, 3 levantaram a mão, dizendo que gostariam de ser pastores. Problema da nossa geração. Talvez a gente não está conseguindo comunicar para os nossos filhos qual foi o tesouro que nós encontramos. A gente fala da verdade, mas não aponta para um tesouro valioso, que vale mais do que qualquer coisa. Irmãos, quando a gente se converteu, não tinha tempo ruim. Eu já contei essas coisas aqui algumas vezes, alguns dos irmãos já sabem, mas nós trabalhávamos em célula todos os dias que Deus dava, eu ia para células, porque eram muitas células. Então eu ia na segunda, que tinha uma célula num bairro tal, depois eu ia na outra, depois eu ia na outra. A maioria desses dias eu já ficava tarde, direto para a noite. O Flávio chegava do trabalho, ia em casa, trocava de roupa, tomava um café
nós fazíamos as células mistas, com adolescentes, com as famílias. E isso durou anos da nossa vida. Tá aí a Júlia, que não me deixa mentir, que dormia no banco de trás do carro, ela e o irmão dela, o nosso filho mais velho, que está com 35. A Júlia era pequena, dormia no banco de trás do carro. E nós andávamos para cima e para baixo. Irmãos, faltava provisão para a gente, para comprar roupa, para comprar calçado, faltava, não tinha. Eram tempos difíceis. O Flávio sempre trabalhando e eu ali. Eu me lembro que o meu sapato abriu do lado assim. Então eu procurava usar uma meia mais ou menos da cor do sapato, sabe? Para não mostrar que estava rasgado do lado. E quem já foi na nossa casa sabe, é uma lomba assim e a outra assim. Eu ia a pé até o ponto do ônibus, pegava um ônibus, descia na outra cidade, pegava outro ônibus para poder entrar no bairro, com alegria no meu coração, porque eu tinha certeza que eu tinha encontrado algo valioso, que valia mais do que uma porcaria de um par de sapato, que um carro. E agora a gente tem carro, a gente tem sapato e a gente não faz as coisas. Dezenas de pessoas se convertiam por semana, dezenas de pessoas. Pessoas eram batizadas. Pessoas às vezes eram batizadas no Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Os adolescentes vinham em grandes grupos orando, eles vinham mais cedo para interceder pelos seus pais, que eram praticantes de religiões afro, né? E ali eles vinham, e daqui a um pouco aqueles pais pediam visita e as pessoas se convertiam. Pessoas casavam, pessoas que viviam há anos juntas casavam. Se casavam, diziam assim, nós queremos acertar a nossa vida. As pessoas chamavam a gente e diziam assim, está aqui a minha casa, olha aqui, tudo que não agrada a Deus pode tirar. Estou arrependido dos meus pecados. Irmãos, isso é avivamento, tá? Isso é avivamento, e nós buscamos e esperamos por um avivamento nos nossos dias. Porém, enquanto nós não apontarmos para as pessoas que existe algo valioso, em que elas possam contar, em que elas possam confiar, algo que é eterno, irmãos, nós não vamos ver avivamento. Porque tem que valer a pena as pessoas deixarem o que elas têm vivido. Hoje as pessoas já se casam, elas têm casa, elas têm carro, elas já estão se formando na faculdade. As coisas ficaram mais fáceis. As coisas ficaram mais fáceis. E a maioria de nós trabalha preparando os seus filhos para o futuro. Ai, o meu filho tem que estudar, o meu filho tem que fazer uma boa universidade, tem que ter uma profissão, tem que ganhar bem, tem que comprar carro, tem que comprar casa. E não há nada de errado nisso. Porém, nós não podemos esquecer que o futuro fala desse tempo cosmos aqui na Terra. Mas o que eles mais precisam aprender é sobre a eternidade. Que se eles não tiverem o entendimento do tamanho, valor do tesouro que nós encontramos, eles vão viver para esse tempo, para esse século. Apontar a eternidade, irmãos, é uma guerra. Nós vivemos uma guerra do futuro versus eternidade. Estamos preocupados com o futuro. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com esta vida, com esta vida, com esta vida. Eu sempre digo isso, eu e você, nós só vamos ter a oportunidade de viver essa vida aqui que nós temos uma única vez. Então, faça boas escolhas. Faça escolhas que vão marcar a sua existência na terra. Faça escolhas que vão fazer as pessoas lembrar do teu nome e dizer, olha, eu conheci aquele sujeito, eu conheci aquela mulher, eu conheci. Faça escolhas que vão reverberar nas próximas gerações. Faça escolhas aonde o seu nome, os seus valores vão chegar primeiro do que os bens que você adquiriu, do que o dinheiro que você juntou, do que as coisas bobas pelas quais você brigou e perdeu seu tempo, perdeu a sua vida. Daqui a pouco nós vamos para casa deitar e dormir. É menos um dia que nós temos. Vai ser menos um dia que nós temos para viver essa vida preciosa, carregando algo maravilhoso que o Senhor nos confiou, irmãos. E como nós temos vivido essa vida. Às vezes eu olho para nós, né? Para nós, filhos de Deus, e sabe, dá a impressão que nós somos um bando de filhos pródigos.
que só querem a herança para viver do seu jeito. Me dá, Senhor. Isso não é um tesouro, então a gente vai e a gente só saca. E Deus é bom e Ele dá. Ele é bom, Ele dá. Ele nos cura, Ele nos dá recursos, Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos. Mas nós temos vivido a nossa vida do nosso jeito? Não. Aonde estão as meninas, os meninos que têm desejo de ser pastor? Que querem aprender com os mais velhos? E eu vou falar para vocês. Passaram já alguns jovens por esse lugar, que queriam ser pastores, mas não queriam ser pastoreados. Já passaram alguns jovens nesse lugar que tinham desejo de ser pastor, mas que não queriam ter o seu coração pastoreado, a sua vida alinhada. Jesus, em Mateus 16, 25, Ele fala que, eu vou ler para vocês, não precisa abrir para nós ganharmos tempo, nós já vamos encerrar. Eu não quero trazer peso, meu irmão, para a sua vida. Não é sobre trazer peso, mas é sobre nós termos como um choque de realidade, sabe? Então disse Jesus a seus discípulos, verso 24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Isso fala de renúncia. Vender tudo e trocar tudo que vendeu e comprar um campo, fala de renúncia. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus todos os dias. E eu vou falar uma coisa para você: a sua cruz não é o seu parente que dá problema, não é o seu marido, não são os seus pais, não são os seus filhos. A cruz a que Jesus se refere é um instrumento, sim, de renúncia, de morte. Todos os dias, tome a sua cruz. É tua cruz, cada um com a sua. E me siga. Venha após mim, me siga. Negue-se a si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Sabe qual é o problema da nossa geração, meus irmãos? Nós queremos salvar a nossa vida. Nós queremos salvar a nossa vida. Nós queremos salvar a nossa vida. Enquanto nós salvamos a nossa vida, trabalhando 18, 20 horas por dia, nós corremos o risco de perdê-la no final. Sabia disso? Parece duro, mas não é. É a Bíblia. Sabe quem tem governado os nossos dias? Não é mais o Senhor, é o sol. Porque enquanto for dia claro, nós temos que trabalhar, porque nós temos que produzir, porque nós temos que bater metas, porque nós temos que ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E cada vez as empresas impõem mais cargas de trabalho sobre a vida das pessoas, e as pessoas vão aceitando, e nós vamos pegando, porque afinal de contas é bom, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter a hora extra, uau, aleluia, coisa linda. Para que nós queremos tanto dinheiro? Para salvar a nossa vida. Queremos dinheiro para salvar a nossa vida. Mas o tesouro que eu encontrei, Jesus, Ele diz: mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse vai ser salvo. Porque eu já estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando foi que nós vimos nas Escrituras Jesus correndo atrás de bens? E eu não estou dizendo para você fazer um voto de pobreza, não é isso. Eu estou dizendo que nós, igreja, precisamos viver com entendimento sobre a terra, sobre o que nós encontramos, sobre o que é ser salvo, sobre o que é ser cristão. E tomara que todos aqui nesse ambiente enriquecessem muito, para que nós pudéssemos construir a nossa escola, para
para que nós pudéssemos ampliar os nossos projetos sociais, para que nós pudéssemos ter o nosso abrigo para idosos que não têm para onde ir. Já pensou? Todo mundo rico bancando as obras sociais, ganhando a cidade, o respeito da comunidade, sendo a igreja de Atos que as pessoas tinham respeito, ou eles entravam e se convertiam, ou eles passavam de longe porque havia temor. A população tinha temor, e nesse tempo a população não tem temor de Deus, porque nós como igreja não temos temor de Deus, porque estamos procurando salvar a nossa vida. Renúncias profundas. Renúncias profundas. Entrega total. Valores. Dia 14 agora nós vamos ter culto de casais, dia 14 de dezembro. E não adianta nós virmos aqui falar para você sobre casamento, se você não entendeu o verdadeiro valor de uma aliança. Coisas que para Deus continuam tendo valor, para nós já não tem mais. O verdadeiro valor do congregar. Eu até fiz uma anotação aqui: congregar versus frequentar. E nós saímos das igrejas porque nós nos ofendemos, porque eu não gosto daquele irmão, porque aquele outro falou tal coisa, porque aquele outro fez uma cara feia para mim. Não conseguimos conviver com as diferenças, não conseguimos conviver com a falha do outro. Isso tem um nome, eu vou falar para você, se chama orgulho de achar que eu sou melhor do que o outro. Eu não vou na igreja só tem gente ruim, vivendo para ser transformado. Não entendemos o valor do congregar. Prova disso é que está cheio de cadeira vazia aí. E se você me disser assim, não, está noutra igreja congregando, mas não está em casa, cuidando da família. A maior mentira dos últimos tempos é dizer que eu não vou congregar porque eu vou ficar em casa cuidando da família. Não vai, não existe lugar melhor para nós cuidarmos dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa vida, do que na congregação, no congregar. O que não for isso é mentira de Satanás, que falou e você acreditou. Não vocês, né? Porque vocês estão aqui. Mas não caia nesse engodo, não caia nesse engano. A nossa prioridade é estar com o Senhor na comunhão do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque aqui, em meio a tantas pessoas que têm falhas, que têm defeitos, que têm dificuldades, tem o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso caráter, nos ensinando a falar quando temos que falar, calar quando temos que calar. E eu vou dizer para vocês uma coisa: é tempo de calar, irmãos. A nossa neta ano passado foi para a escola, primeiro pré-2, eu acho que era pré-2, é 2, 1 e depois é a primeira série, né, cara? Então, pré-2. E a gente leva e busca ela da escola, né? Sabe como é criança? Criança é muito sincera, eles são muito puros, eles são muito literais, né? E todo dia, né, o primeiro dia, e aí, como é que foi a escola? Ai, eu brinquei. Ai, que mais vocês fizeram? Ah, a gente comeu lanche, né? Era aquela semana de adaptação, então começava no horário e terminava um pouco mais cedo. Lá pelo terceiro dia, eu fui buscá-la, a Júlia não estava junto, fui buscá-la na escola, eu e o Flávio. E eu disse assim para ela: e aí, Lívia, conta, amor, o que tu aprendeu hoje na escola? E ela disse: eu aprendi a ficar quieta. Nós precisamos frequentar essa escola. A gente precisa começar a aprender a ficar quieto. Tantas falácias, tanta murmuração. Quando nós murmuramos, fofocamos, nós vamos destruindo a obra maravilhosa que Deus está fazendo na minha vida. A palavra diz que aquele que murmura é como cidade sem muros. A
aberta para o ataque do inimigo. Tá cheio de gente na miséria, que a vida não anda, não avança, porque murmura, porque fala mal dos outros, porque só vê defeito em todo mundo. Isso é a maior expressão de que nós só conhecemos a verdade, mas não entendemos o tesouro precioso que achamos. Ainda não vendemos esse desejo da nossa alma. Não submetemos a nossa alma, ainda não nos deu essa resposta dessa sujeição a Cristo, do temor do Senhor nas nossas vidas. E aí nós não congregamos porque os irmãos são ruins, são mesmo, irmãos. São. Falam mal da gente, tá tudo certo. Mas aprende a calar, queridos. Um dia eu estava passando por uma situação em casa. E eu disse, ai Senhor, o que eu faço agora? O que eu vou falar? E o Espírito Santo na hora disse para mim, não fala nada, fica quieta. Eu tinha orado, pedido uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Eu vou te dar uma palavra, fica quieta. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo nas nossas vidas. Você quer ser alguém que congrega em um lugar, ou você quer frequentar um lugar? Frequentadores não se comprometem. Frequentadores vão para serem vistos. E eu não estou dizendo que vocês são frequentadores, irmãos, não me entendam mal. O desejo do meu coração nessa noite é que haja uma revelação na minha e na tua vida do valor daquilo que nós encontramos num campo. Algo tão precioso que tem o poder de nos transportar para a eternidade, de nos tirar dessa vida. Um dia, e muito em breve, eu creio que a nova Jerusalém vai descer dos céus e haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos com o Senhor ali. Nós vamos reinar com Ele. A Bíblia se refere a nós, o apóstolo Pedro se refere a nós como uma nação santa, um sacerdócio real, um povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. É assim que Deus nos vê. Mas pastora, nós não estamos assim ainda, não. E é por isso que nós precisamos vir a lugares como esse e ouvir a palavra do Senhor. E sair da condição de filho pródigo para um filho fiel. Sair da condição de um filho pródigo para um filho que se arrepende, que diz, Senhor, me ensina o temor do teu nome. Me ensina o temor do teu nome. Me leva a lugares, Senhor, de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecer os meus pecados, porque o Senhor está voltando e eu quero estar contigo. E eu não quero macular esse tesouro que eu encontrei. Irmãos, nós encontramos o bem mais precioso que alguém pode encontrar. Eu encontrei o bem mais precioso da minha vida. Não tem nada que o dinheiro possa comprar que se compare à satisfação de ter a Jesus como amigo, como Senhor, como Salvador. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé nessa noite, em silêncio, por favor.